princípios que é utilizado frequentemente que é um método, na verdade, pedagógico, para ajudar o homem a questionar o seu conhecimento, a desenvolver a sua capacidade de mentalização, a mexer com o seu QI, é questionamento. E questionamento, ele aquece, ele ativa a nossa consciência, ele desperta o nosso cérebro e ele faz a gente começar a buscar respostas para aquilo que a gente está pensando nesse momento. Por isso eu quero começar com duas perguntas, tá? E você vai escrever qual é a sua resposta aqui. Toda sexta-feira o nosso tema é sobre missões. Hoje vamos então fazer uma introdução sobre missões. Para isso eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o pensamento que vem em sua mente ou em seu coração quando você pensa ou quando você ouve a palavra missões? Eu vou repetir a pergunta. Qual é o pensamento que vem à sua mente, que vem ao seu coração, quando você pensa ou quando você ouve a falar nessa palavra, missões? O que vem na sua mente, o que vem no seu coração quando você ouve a falar desse assunto? Quando essa palavra missões bate, o que vem na sua mente? Vamos aquecer o nosso cérebro. Vamos questionar um pouco a nossa inteligência. Vamos ver o que está ali dentro. Roberto diz que quando ele ouve a falar na palavra missões, ele pensa na ordem de Jesus para entregar o Evangelho. Muito bom, irmão Roberto, muito bom. Então, a ordem de Jesus para entregar o Evangelho. Muito bom. Então, é isso que vem na mente. Ele ouve assim, palavra missões. Ou quando ele pensa nisso aqui, o que salta na mente, no coração dele, é a ordem de Jesus para entregar o Evangelho. Muito bem colocado. Muito bem. Eu sei que nesse momento você está pensando, o teu dedo já está querendo digitalizar alguma coisa, porque exatamente a pergunta ele aquece, ele ativa o nosso cérebro, ele mexe com a nossa consciência. Portugal diz para nós que alguém que Jesus deu uma tarefa para cumprir ou algo para fazer, que é Evangelho. Então, para o irmão ali em Portugal, quando ele pensa ou quando ele ouve essa frase, essa palavra missões, ele pensa numa ordem ou numa tarefa que Jesus deu a alguém para cumprir ou para fazer o Evangelho. Muito bem, muito legal, isso é bom, muito bom. Vamos então passar para uma segunda questão. O que é fazer missões ou como se faz missões? O que é fazer missões ou como se faz missões? Irmão Cláudio. Aí então o irmão Cláudio diz... eu penso que essa é a resposta à primeira pergunta. Então o que vem na mente do irmão é que é ser igreja aqui, ir pregar o Evangelho. Não somente batizar, mas também ensinar tudo o que o Senhor tem ordenado. Exatamente. Que seria então fazer discípulo, né? Fazer discípulo. Bom, irmãos, muito bom. Essa aí, eu falei, Deus está a acordar o leão. E o objetivo dessas lives é exatamente acordar aquele leão que está dentro de você para mover e fazer diferença nessa sociedade. Como se faz missões? Também a resposta de Cláudio também está a responder também a segunda questão, é ser igreja aqui, ir pregar o Evangelho, não somente batizando, mas também ensinar tudo que o Senhor nos tem ordenado. O que é fazer missões ou como se faz missões? Então, primeiro o coração arde, diz Roberto, e segundo, então, depois vai e faça. Exatamente. É sentir aquele calor lá dentro, né, queimando na gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bem, irmãos, como eu falei, o nosso tema nesta manhã, nós vamos falar sobre missões. Irmão Josi agora responde que missões se faz com pessoas chamadas por Deus com o intuito de realizar esse desejo que está no coração de Deus. Legal, missões se faz com pessoas chamadas por Deus com o intuito de realizar o desejo, esse desejo que está
no coração de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, muito bom, excelente, excelente. Se fosse um momento ao vivo, eu daria uma balinha para todos vocês. Josi, balinha é rebuçado, é doce para nós aqui no Brasil, tá? Lá em Santo Tomé, bala é outra história, que a gente tem que correr, mas bala aqui você não corre não, bala aqui você chupa, bala aqui é um doce, tá certo? Bem, e também em Portugal também é rebuçado, rebuçado. Em Portugal, bala é rebuçado. Bem, então irmãos, vamos aí. Presta atenção. O pensamento que eu preciso ter em minha mente e no meu coração em relação a missões, ela deve estar vinculada à origem da igreja. Eu preciso primeiramente entender por que ou como a igreja veio ao plano do projeto divino para depois eu entender o que é missões. Ou seja, se eu não entender por que a igreja existe, se eu não entender como a igreja surgiu no percurso da história, porque no início não havia esse plano, no início não havia a igreja, tá certo? Mas houve um momento da história, nós vamos ver aqui então que Deus trouxe isso ao projeto humano, certo? E então nós precisamos entender isso. Então, o pensamento que nós precisamos ter em mente em relação a missões, ela tem que estar vinculada à origem da igreja. Para eu entender missões, eu preciso entender por quê. Como fez que a igreja apareceu na história da raça humana? O que levou Deus a trazer esse projeto ao plano do conhecimento humano? A Bíblia nos fala que isso já estava lá no coração de Deus há muito tempo. Tá? Na eternidade passada, Deus já tinha isso. Deus já tinha pré-estabelecido isso. Mas ele só trouxe esse projeto à igreja, ao conhecimento humano. Ele só trouxe isso para ser tangível, para ser vivido, para ser conhecido ao homem, ao conhecimento do homem, a partir de um momento na história. Não estava na história da humanidade. Então, eu repito, o pensamento que eu preciso ter em mente em relação a missões, ela deve estar vinculado à origem da igreja. Eu preciso entender por quê. Eu preciso entender como a igreja veio ao plano da salvação, como a igreja foi planejado por Deus como instrumento para a salvação da raça humana. Se eu não entender isso, eu não vou entender com clareza o que é missões. Então, dois pensamentos importantes você precisa ter em sua mente. Dois pensamentos importantes. E para trazer clareza a isso, eu quero ler com vocês agora Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, o descendente dela. E você lhe ferirá, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus fala para a serpente, ou seja, aqui para Satanás na figura de serpente, seguinte: farei que haja uma grande inimizade entre você e a mulher, e o descendente entre a sua descendência e o descendente dela, ele ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Observa que a primeira promessa messiânica, ou seja, a primeira promessa da redenção, a primeira promessa da salvação da raça humana, Deus não faz ao homem, Deus faz a Satanás. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui tem um princípio incrível. E se você começar, preste atenção, porque Deus quer realmente hoje fazer uma revolução dentro de você. Primeira promessa de Deus para a salvação da raça humana, para a redenção do homem, primeira promessa messiânica, ele é feito a Satanás.
Ali esse texto está falando da hora que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto. Deus aparece para Satanás, Deus fala para Satanás assim, ok, eu vou colocar uma grande inimizade entre você, serpente, e a mulher. E eu vou trazer da semente da mulher alguém que vai destruir toda a sua força. Deus está falando com a serpente. Deus está fazendo uma promessa para a serpente. Deus está falando para a serpente assim, olha, eu vou prometer para você o seguinte, você tocou na raça humana, você tocou no homem que eu criei a minha imagem e semelhança, o homem que eu criei para a minha honra e para a minha glória. Você fez com que eles tornassem desgraçados, pecadores. Você fez com que eles tornassem pessoas sem esperança, condenadas, separadas de mim. E eu prometo para você que eu vou usar próprios homens. Eu vou usar a própria mulher que você levou a pecar. E eu vou fazer com que dela vai nascer alguém que vai destruir toda a sua ilusão, que vai destruir todo o seu plano, que vai levar para água abaixo tudo que você planejou para destruir a raça humana. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte para Satanás, com o mesmo ferro você vai ser ferido. Isso é uma promessa de Deus. Deus está prometendo para Satanás. É como Deus está dizendo assim, eu juro pela minha honra que eu vou fazer você pagar por aquilo que você fez. E outra coisa, você vai pagar isso porque eu vou fazer com que da semente dessa mulher que você enganou vai nascer alguém que vai esmagar você. Vai destruir todo o seu poder, vai destruir toda a sua força. A partir desse momento, Deus está trazendo ao plano humano a igreja. Deus está dizendo para Satanás e dando esperança agora para Adão e Eva, dizendo assim, não, eu vou estabelecer o meu reino. Eu vou enviar um libertador. Ele virá aqui na terra e ele vai estabelecer uma instituição. E por isso que Jesus, mais tarde, quando Jesus fala para os discípulos essa palavra, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, Jesus estava falando porque Jesus sabia exatamente qual era o plano inicial no projeto da salvação da raça humana e como seria o poder da instituição que viria para salvar a raça humana. Ele veio para salvar a raça humana e ao salvar a raça humana e para salvar a raça humana ele ia deixar aqui na terra uma instituição. Essa instituição chama igreja. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, Deus fez essa promessa a Satanás. E Jesus, quando chega na terra, Jesus vai dizer, olha, eu vou estabelecer minha igreja e contra ela as portas do inferno nunca prevalecerão. Então preste atenção, 2 pensamentos você precisa ter na sua mente e no seu coração em relação a missões. Tá certo? O primeiro pensamento é em relação à igreja. Quando você pensar na igreja, você deve pensar de seguinte maneira. Você deve pensar o seguinte, que a igreja ela veio ao plano humano, a igreja surgiu na história da raça humana como que? Como uma resposta de Deus aos problemas que o pecado trouxe para a raça humana. Presta atenção, a primeira coisa que você precisa ter na sua mente, dentro do seu coração, toda vez que você reunir, toda vez que você congregar, quando você pensar em você como igreja, quando você pensar em nós como igreja, quando você pensar nessa instituição, você precisa entender qual é a razão da existência dela, por que Deus trouxe a igreja ao projeto do plano humano, por que Deus criou essa instituição. Então, primeira coisa que você tem que ter na mente, toda vez interioriza isso, coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. O meu pensamento é que
A igreja surge como uma resposta de Deus para os problemas que o pecado trouxe para a raça humana. É uma resposta. Um segundo pensamento que você tem que ter quando você pensa na igreja, quando você pensa em missões, você precisa olhar para a igreja e lembrar, missões é a igreja ser resposta de Deus para todo problema que o pecado trouxe para a raça humana. Missões é a igreja ser resposta de Deus para todo problema que o pecado trouxe para a raça humana. É por isso que ele disse lá, ele, o Messias, ele vai destruir. E Jesus depois, o Messias depois afirma, o Messias depois ratifica, o Messias depois confirma essa palavra. Ele vai dizer assim, eu vou estabelecer essa igreja, que lá no Éden, Deus falou, através da minha pessoa. Eu vou dizer para vocês agora que contra essa instituição não existe nenhuma força do diabo. Não existe nenhuma força do inferno. Não existe nenhuma força do mal que pode resistir. A igreja tem um poder incrível. Então, segundo o pensamento, presta atenção, você tem que pensar. A igreja é uma instituição, a igreja é uma entidade que Deus criou, que Deus deixou na terra para transformação de vida. A igreja é uma entidade que Deus deixou na terra para transformação de vida. Agora, o que deve estar na sua mente? O que deve estar no seu coração? O que você deve incluir dentro do seu coração? O que você deve interiorizar nessa manhã? A palavra que Deus quer que você interiorize no seu coração é essa palavra aqui. Deus quer que você pense na igreja. Quando você pensar na igreja, Deus quer que você visualize o mundo. Deus quer que quando você pensa na igreja, Deus quer que você inclui dentro da igreja toda a raça humana. Você tem que olhar para a igreja e incluir dentro da igreja toda a raça humana. Toda a raça humana. E esse é um princípio que a igreja esqueceu. São coisas que você não vai ouvir em qualquer lugar, porque, infelizmente, nós não entendemos qual é a razão da existência da igreja. Infelizmente, muitas pessoas que fazem parte de liderança de uma igreja não têm preparo, não têm conhecimento. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias não vivem como esse leão, movido por aquele leão da tribo de Judá. Não vivem como general de Cristo. Não é porque eles não querem, é porque exatamente o ensino que nós temos a respeito de igreja e de ser igreja, ela deixa muito a desejar. Ela deixa muito a desejar. Por isso que eu te disse, Deus quer colocar no seu coração. Deus quer levantar um grupo de exército, de generais, para fazer diferença nessa sociedade e nessa nação. Você está preparado para isso? Porque Deus conta com você, meu querido. Então você deve incluir, você deve pensar, você deve incluir. Quando você pensar na igreja, presta atenção. Quando você pensar na igreja, é sério isso. Você deve incluir e você deve visualizar a raça humana dentro da igreja. Toda a raça humana, todo. Você deve visualizar dentro da igreja gay, você deve visualizar dentro da igreja lésbica, você deve visualizar dentro da igreja homossexual, você deve visualizar dentro da igreja prostituta, você deve visualizar dentro da igreja pedófilo, ladrão, feiticeiro, estuprador, traficante, nazista, comunista. Toda essa categoria que pecado trouxe para a raça humana hoje, você deve olhar e lembrar que Deus criou a igreja como resposta para o problema que o pecado trouxe. Que a igreja é uma instituição, a igreja é uma entidade que Deus deixou na terra para transformar vidas. Então, na igreja, a transformação para gay, para lésbica, para homossexual, para prostituta, para pedófilo, para ladrão, para feiticeiro, para estuprador, para traficante, para nazista, para comunista e para todo esse tipo de gente que você existe aqui. Porque a igreja foi exatamente estabelecida na terra
para dar resposta a essas pragas que o pecado trouxe para nós. Meu querido irmão, quando você começar a entender missões e tudo que nós vamos aqui falar durante esses tempos que vamos estar fazendo essa live, você vai ver que viver como igreja tem mais bênção para você do que você imagina. Você ainda não experimentou tudo que existe na dispensa da graça de Deus para a sua vida como igreja. A igreja ainda não experimentou, não tem noção de bênção. Existem bênçãos imensuráveis para a vida da igreja. Em todo sentido. É interessante isso. É interessante isso. É interessante isso, gente. É incrível. Quando nós olhamos na Bíblia, começamos a olhar realmente com os olhos de Deus. E eu quero que você comece a ter a mente, use aquilo que Deus deu para você, a mente de Cristo. Que realmente o teu coração lá dentro, bate apenas o que está no coração de Deus. Tá certo? Você tem que visualizar toda essa geração, toda essa gente como alvo da graça de Deus. Tá? Você tem que visualizar todas essas pessoas, toda essa categoria de gente que eu falei aqui, que nós mencionamos aqui como alvo da graça de Deus. Você tem que interiorizar dentro do seu coração. Você tem que colocar na sua mente. Você tem que falar isso todos os dias para você. A igreja tem resposta, tem solução. A igreja surgiu na terra por causa do pecado que entrou na humanidade. Na igreja há poder para salvação, na igreja há poder de transformação para toda espécie de pessoa que existe na terra. O segundo pensamento que você tem que ter, um segundo pensamento, dentro do primeiro pensamento que eu falei quando você pensa na igreja, eu falei vários pontos que eu quero que você lembre, e agora eu estou falando do segundo pensamento. Falei de 2 pensamentos, e eu só quero falar sobre essa coisa para você, já vamos terminar. Sobre esses 2 pensamentos que você precisa ter na sua mente. O segundo pensamento que você tem que ter é quando você pensar em missões, você tem que pensar em missões de seguinte maneira. Você pensa em missões vendo a igreja como veículo, como canal de Deus para testemunhar de Cristo ao mundo perdido. Tá certo? Quando vier a palavra missões na sua cabeça, você fala, não, a igreja veio ao plano humano, a igreja surgiu para dar resposta. E a missão da igreja é ser um canal, é ser um veículo de Deus para testemunhar de Cristo ao mundo. Entendeu? A igreja ela surge para dar resposta ao problema do pecado. A missão dela, então, é fazer o quê? É ser canal, é ser um veículo, é um parceiro de Deus, é agente de Deus, é instrumento de Deus na terra para testemunhar de Cristo ao mundo perdido. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Eu não sei se você tem essa ideia, antes de eu falar o que eu ia falar. Há muita gente que pensa que quando ele vai para o céu, sabe quem vai receber ele? Algum anjo. E sabe qual é a minha impressão no que eu creio? Sabe qual é a primeira pessoa que vai te receber lá no céu? Essa é a minha impressão, que eu creio. É aquele ladrão que inaugurou o céu. Lembra? A primeira pessoa que você vai receber você lá no céu fala, ô companheiro, graças a Deus, eu estou aqui, rapaz, aqui é bom demais. A primeira pessoa que inaugurou o céu é ladrão na cruz. A primeira pessoa, pior tipo de pessoa que havia na sociedade romana, casta da sociedade romana naqueles dias, foi a primeira pessoa a inaugurar o céu. Sabe, às vezes nós temos aquela síndrome de profeta Jonas. Nós passamos a odiar pecadores. Lembra de Jonas quando Deus disse ele para ir para Nínive? Ele não queria ir porque ele disse que ele foi lá, em vez de Deus matar essas pessoas, em vez de Deus castigar essas pessoas, Deus ia salvar essas pessoas. E quando chegou lá, todo o povo se arrependeu. Quando ele pregou, ele disse, eu sabia que a vontade do Senhor era isso. É por isso que eu não queria vir. Está aqui agora o que aconteceu? O Senhor salvou toda essa gente. Sabe, nós criamos, a igreja, infelizmente a igreja tem criado um pensamento, sabe,
contra a humanidade em nosso coração. Nós olhamos para as pessoas do mundo com desprezo, nós odiamos as pessoas do mundo. Você precisa saber de uma coisa: Deus não odeia esse mundo. Deus ama o mundo. Precisa fazer distinção entre o que é pecado e o que são pessoas. Deus não odeia esse mundo, Deus ama esse mundo. Deus não vai condenar esse mundo, porque esse mundo já está condenado. Deus veio para salvar esse mundo. Deus não vai lançar ninguém no inferno. O homem se lançou no inferno lá no Éden. Jesus veio para tirar o homem do inferno. Você fala, mas o que vai acontecer lá no tribunal de Cristo? Lá no tribunal de Cristo, simplesmente Deus vai dizer para o homem: a escolha foi sua. Então, você sabe onde você está. E está aqui, eu morri para te salvar e pá, não posso fazer nada hoje. É isso só que vai acontecer. Deus não vai lançar as pessoas no inferno. Deus vai confirmar a decisão da pessoa de querer ir para o inferno. Tá? Presta bem atenção. No tribunal do Cristo, no dia do juízo final, perdão, não no tribunal de Cristo, aí falei asneira. Não é no tribunal do Cristo, no dia do trono branco, tá? Juízo final, no dia do trono branco. Deus não vai lançar as pessoas no inferno. Deus apenas vai confirmar a decisão daquela pessoa. Tá certo? É isso que vai acontecer. Então agora eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você termine essa live orando a Deus, pedindo a Deus perdão por você não ter amado as pessoas como deveria amar, como Deus ama. Por você não ter sido aquela igreja. Por muitas vezes você ter desprezado um homossexual, um gay, muitas vezes você ter praguejado, muitas vezes você ter ódio desses comunistas e todas aquelas coisas. Nós precisamos odiar o pecado, mas nós precisamos ter muito cuidado para fazer essa distinção, para não condenarmos um pecador que Deus veio salvar. A igreja não foi deixada na terra para exercer juízo. A igreja foi deixada na terra para exercer o poder de salvação. Então a igreja precisa dizer: Senhor, perdoa-nos porque a gente está perdido. Eu quero que você saiba uma coisa: se você não ama essa gente, você não está desagradando essas pessoas. Não, você não está desagradando essas pessoas. Se você não ama essa gente, sabe o que acontece? Você está desagradando a Deus. Então, se você não ama esse tipo de pessoa, você não está desagradando a elas, mas sim a Deus. E você, fazendo essas coisas, não amando essas pessoas, não pense você que você está dando graça ou glórias a Deus com isso, porque você não está agradando a Deus, mas você está agradando a Satanás, a diabo. Eu quero que você coloque o mundo na lista de sua oração. Eu quero que você coloque todas as pessoas que você conhece, seja um gay, seja um homossexual, seja um estuprador, seja um nazista, seja um comunista, seja um pedófilo, seja um político. Eu quero que você coloque essas pessoas na lista da sua oração. Eu quero que você abra o seu coração e coloque o mundo aqui dentro. Deus amou o mundo. Coloca o mundo dentro do seu coração. Visualiza o mundo na graça de Deus. Visualiza o mundo dentro da igreja, porque a igreja surgiu para dar resposta a problema que o pecado trouxe à raça humana. Eu espero que Deus falou no seu coração. Eu espero que a sua visão a respeito de missões muda, porque na próxima sexta-feira o nosso assunto vai falar exatamente, vamos continuar a falar sobre missões e vamos falar sobre o segredo da estratégia de Jesus para alcançar o mundo. Você vai ficar impactado, você vai ficar impressionado. E você vai se surpreender com tantas coisas que Deus tem para você. Bom dia, Valquíria. Graça e paz. Então, pessoal, amanhã nós estaremos falando sobre inteligência emocional, falando sobre essa questão de depressão, como a gente guardar e se proteger de todo esse mal que hoje existe na sociedade e como nós vivemos mantendo a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida física, o nosso corpo são e salvo
apesar de todos os problemas. Eu quero que você compartilhe essa live, compartilhe, ou seja, esse vídeo. Ele vai estar postado lá no YouTube, porque aqui no Instagram ele não permite nós postarmos um vídeo muito grande. Eu quero que você realmente, sabe, compartilhe com o maior número de cristãos possível, porque eu creio que você concorda comigo que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, tá? Então você pode mudar pessoas. Na verdade, como eu falei aqui, Deus está acordando aquele leão de Judá que está dentro de você. Deus está acordando aquele leão de Judá que está dentro de você, tá? E então deixa esse leão te mover, tá certo? Então seja um instrumento de Deus para abençoar vidas, tá? Daqui mais 2, 3 horas você vai lá no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que você quiser, compartilhe esse vídeo com todo membro da sua igreja, compartilhe esse vídeo com todos os cristãos que você conheça. Fala assim: meu irmão, olha, Deus falou muito no meu coração sobre missões e hoje eu quero que você escute essa mensagem, tá? Faça isso. Deus abençoe sua vida. Então amanhã, irmãos, estarei aqui às 6 da manhã. É bom que você entre às 6h55, né? Aí a gente começa junto e é muito bom. E vai ser realmente momentos do derramar da graça de Deus, do mover do Espírito de Deus, para realmente fazer uma metanoia nas nossas vidas, uma mudança radical dentro de nós. E quando ela começa ali dentro, ela vem manifestar no mundo físico. E aí ninguém nos para, tá certo? Graça e paz